Olá, Fecunácia, Maria, Forne! Olha só quem tá aqui! Gente, já trabalhei, meu ex-chefe está aqui. Larissa. Gente, sejam todos bem-vindas e seja bem-vindo, Forne. É... Hoje a gente vai ter uma super aula, de novo com uma convidada especial, que é a Karen. Gente, a Karen é a pessoa que está me dando aulas mais profundas de radiestesia, que é a minha mesa radiônica. A gente vai falar hoje sobre radiestesia e a gente vai falar também sobre o elemento água. Então, eu já vou avisando para vocês, peguem um copo d'água, porque a gente vai fazer hoje um exercício prático com a água. A gente vai usar não só uma mentalização, mas vocês vão ver o que é uma mesa radiônica. A gente vai fazer a ativação da água com a mesa radiônica. Eu trouxe também as dúvidas de vocês e eu vou chamar aqui a Karen agora. Aqui ela, calma aí. Pronto, ela está chegando. Então, manas, cheguem mais e tragam o copo d'água de vocês. Deixa eu arrumar aqui. Oi, Karen! Oi, querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. As manas já Obrigada. estão entrando aqui e eu estou contando para todo mundo, para a galera pegar o seu copinho d'água. Eu tô aqui também. Peguem o copo d'água de vocês, que a gente vai fazer hoje um exercício prático de cura vibracional. E, gente, assim, se vocês não pegarem a água, vocês vão se arrepender muito, porque, tipo, a Karen me ensinou um negócio com a água, que é uma forma de você energizar a água, de que ela nunca vai acabar. Então, assim, a água, isso aqui se tornam 2 litros, que se tornam 20 litros, que se tornam 200 litros. Então, vocês vão poder pegar e fazer esse exercício e dar água para a família inteira. E vocês podem, inclusive, pegar dessa energia. Pode usar assim o ano inteiro, Karen? Tipo, dura o ano Pode. inteiro? Não, ela, assim, ela é infinita, né? Essa explicação da água é o seguinte, porque a gente vai fazer uma ativação nela hoje nesse exercício, e aí vocês podem diluir ela em quantidades maiores. Então, por exemplo, igual em casa, a gente tem aquele pote de barro maravilhoso, né? Que eu acho a melhor água do mundo. Então, toda vez que eu faço esse exercício, eu já vou lá e jogo no pote. E a orientação é que demora 2 horas para a água ficar homogênea. Então, qualquer mistura assim que você aumentar a quantidade, aí é só guardar 2 horas, que aí a água já está toda potente. E o segredo é não deixar essa água acabar nunca, né? Quando vê que está acabando, já completa com mais água, porque aí ela sempre vai ser ativada. Isso é legal porque você pode compartilhar, né, com outras pessoas. E a água, ela ensina muito isso pra gente, né? Ela é infinita e abundante, né? Sim, eu fiz nos stories, abri o campo de perguntas, né, para as manas. E aí eu Sim. anotei. A gente tem algumas perguntas aqui que a gente vai conversar, que é, a gente já tinha até conversado sobre quase todas, por isso que eu nem te passei. Mas sobre essa relação de águas e emoções, sobre o que, sobre se aprofundar mais nessa relação da água e do feminino, também perguntaram. E também eu gostei dessa pergunta: qual é a diferença de se energizar no mar e na cachoeira? Eu adorei essa, a gente vai estar respondendo também. Qual a diferença de fazer uma água solarizada e uma água lunarizada? Eu também adorei essa pergunta. Muito E, legal. e aí, hoje, então, a gente vai falar um pouco primeiro sobre a água e depois a gente vai ter o exercício prático. Então, peguem o copo de água de vocês. Eu vou estar lembrando aqui na metade da live para as manas que não viram que tem que trazer o copo para vocês trazerem. E aí a gente vai falar e a gente vai explicar assim por que que a gente vai utilizar a mesa radiônica
E o que que é essa mesa radiônica? Eu tava mostrando aqui para as manas antes de você chegar, eu acho que você viu, que eu mostrei a minha mesa radiônica aqui. Sim, sim, Gente, só que muito legal. a da Karen é muito mais legal. É muito Eu mais vou mostrar legal. para vocês daqui a pouco. Mostra a sua. Eu vou mostrar agora, peraí, deixa eu ver se eu acho o lugar aqui de inverter a câmera. Ó, eu vou tentar fazer assim. Aí você me fala se tá dando pra ver, Jé, que agora eu já não tô enxergando mais nada. Dá pra ver? Dá pra ver um pedacinho. Dá pra, assim, eu conseguiria saber, né? Porque a mesa é quântica. Sim, mas na hora do exercício eu vou posicionar a câmera certinho, aí dá pra ver tudo certinho, assim, os detalhes, tá bom? Ah, eu Tá. achei aqui o símbolo de virar. Ó, acabei de achar, então agora fica fácil. Ó, esses Gente, aqui olha só são os essa símbolos mesa. da Isso é mesa. uma Então, e mesa aí radiônica quântica. isso, a Aí, gente meio orientou quem quiser trazer seus cristais, né? Como a minha aqui tá cheia de cristais, então aproveita para fazer uma ativação dos cristais também, né? Com esse trabalho. eu esqueci o meu. Eu trouxe água. Mas deixa. Mas depois É, você pode limpar os cristais com a água também, né? Então eles também já vão receber a energia, né? ai, que bom. Eu também não trouxe, nem esqueci meu pêndulo, só trouxe a mesa para mostrar para as manas. Mas tem gente, quem sabe aqui o que é Vou radiestesia baixar aqui um e quem pouquinho. tá achando a maior loucura a gente mostrar essas mesas aqui. Contem para mim quem sabe o que é radiestesia e quem não é radiestesia, quem não faz ideia do que isso seja. É, a Karen, ela é também terapeuta, radiestesista. Um dia eu posso aqui contar para vocês só sobre a sessão de radiestesia que eu fiz com ela, que foi tipo assim, incrível, incrível, tipo, ainda tá rolando a minha sessão com ela. E aí durante a sessão, que tipo, no finalzinho da sessão, ela fez comigo o exercício da água. E aí eu falei, caracas, meu Deus, eu sempre achava que quando acabasse aquela água, aí acabaria a água energizada. E aí eu fui e falei, Karen, por favor, vamos fazer uma live sobre a água. E aí eu chamei ela aqui, porque vocês também já tinham pedido para a gente falar sobre a água, porque a gente falou sobre o fogo nas duas últimas lives, e agora a gente tem que trazer a água, né? E aí muitas manas perguntaram, então a gente vai estar aqui falando para vocês sobre a magia da água e depois trago um copinho de vocês que no final da live a gente vai fazer o exercício. Muito bem. É, isso é muito legal, essa sincronicidade que aconteceu, né? Que, na verdade, o nosso encontro tem muitas, né? Isso é muito legal. E aí você falou que vocês estavam entrando nesse estudo da água, né? E aí surgiu aí essa iniciativa, né? Eu vou explicar um pouquinho, assim, esse trabalho, aí você vai complementando também com suas opiniões. Essa Tá, mesa deixa eu só radiônica, responder uma perguntinha claro, que claro, muitas manas que a Fabi perguntou se dá para fazer esse exercício sem a mesa. Sim, esse claro. exercício aqui, mana, é para a gente não, eu trouxe a minha só para vocês verem por curiosidade. Ela tá aqui do cantinho. A gente vai usar só uma mesa e a mesa da Karen magicamente vai energizar a água de todas nós, inclusive da minha aqui. E aí vocês vão ver como funciona a radiestesia. A Karen vai perguntar. Karen, primeiro, antes de tudo, porque as pessoas devem estar morrendo de curiosidade, como funciona a radiestesia e por que que a gente está fazendo esse exercício? Fala Muito um pouquinho bom. sobre o seu trabalho. Tá joia. Então, eu sou terapeuta integrativa, especializada assim, no trabalho com o feminino também e em terapias quânticas, né, energéticas. E principalmente uso essa ferramenta chamada mesa radiônica. Essa especificamente, digamos assim, a gente sabe que hoje em dia estão manifestando muitas mesas radiônicas, mas essa é a canalização da mesa radiônica de uma especialista terapeuta também chamada Régia Prado, que ela é brasileira e vive em Portugal. Então, quem até tiver interesse em conhecer mais sobre esse trabalho, né, pode consultar o trabalho dela também. E aí, o que acontece? Ela tem todos esses símbolos geométricos, que são símbolos radiônicos, né, da radiestesia,
Então ela é como se fosse assim um carimbo. Sabe aquele princípio das leis herméticas, né, que tem a ver também com a alquimia, que fala que tudo que está em Uhum. cima também está embaixo. Então ela é só uma representação simbólica, aonde a gente vai ativar esses símbolos. A hora que eu for colocar o pêndulo aqui, isso também é uma coisa legal, né? Ó, já vou mostrar. Esse é o pêndulo. O pêndulo é qualquer símbolo, né, de que pode ser um cristal, pode ser de cobre. Ele só precisa ter esse formato, né, para poder ativar, né, a energia. Então ele sempre vai estar, né, com uma cordinha para poder nessa ativação, né, trabalhar nessa ativação. Então, a partir do momento que a gente ativa isso, então a gente faz um treinamento, a gente sabe como iniciar esse trabalho energético. Essa mesa ela é composta de vários símbolos aonde a gente vai trabalhar. Então, é a mesma coisa que a gente estivesse trabalhando no cosmos, né, no universo. Então, é por isso que, respondendo essa pergunta, mas eu não tenho a mesa, eu vou receber? Vai, porque a gente está falando de energia, né? Então, agora, esse momento de quarentena, ele é muito legal para a gente ter muita consciência nisso, de como isso se alcança, né? Porque a gente está aí, cada um no seu lugar. Então, é mais do que tempo da gente assumir essa verdade, né? Que muitas pessoas já têm contato com isso, sabem que a energia, né, alcança. Quantas vezes a gente pensa em alguém, essa pessoa procura a gente, né? E tantos outros exemplos. Então, eu acho a mesa radiônica ela é incrível por isso. Outro ponto, assim, que eu acho muito bonito nela é que ela só tem símbolos chamados divinos, né? Então aqui tem a flor da vida, tem a chamatrina, tem a estrela de seis pontas, tem a gente trabalha com São Miguel Arcanjo, com florais, com passado e presente, com consciências divinas. Então, assim, eu acho que esse é um trabalho que ele ensina muito a gente trabalhar a entrega. Tanto que o símbolo que mostra pra gente que o trabalho finalizou, ele se chama entrega divina. Exatamente para que naquele tema que a gente estiver trabalhando, quando o pêndulo, né, ativa a entrega divina, a gente sabe que foi feita uma entrega e que a gente não tem mais nada a fazer, né, a respeito desse assunto. Então, eu acho muito bonito isso, porque não é muito da nossa vontade, sabe? Antes da gente iniciar qualquer trabalho, existe um símbolo aqui que é o Eixo, que é o nome original de Cristo, aonde a única função dele aqui é perguntar se o tema é divino, se a gente pode trabalhar aquele tema aqui na mesa. Então, quando o pêndulo faz um movimento de círculo, ele representa o sim. Quando ele faz o risquinho, ele representa o não. Então, muitas vezes acontece de eu pensar num tema, perguntar e ele dizer que não. Então, aí a gente vai sempre fazendo outras perguntas. Aí eu utilizo oráculo também para poder tentar, né, ir assuntando, tentando ver aí qual que é o tema exatamente que aquela pessoa precisa. E aí, com isso, a gente consegue fazer só temas divinos. Então, isso é incrível, né? A gente saber que a gente está usando uma ferramenta que é só verdade e só coisa boa. Tem E aí, gente, pode rapidinho, falar, só, querida. porque tem gente que não consegue entender como que aquele pêndulo diz a qualidade da energia. Gente, aqui eu já falei muitas vezes para vocês sobre o tema magnetismo pessoal. E aí eu falo que todos nós temos um campo eletromagnético que atrai ou repele coisas, pessoas, situações da nossa vida e que eu falo assim, gente, esse negócio pode ser medido. Como que se mede? A gente mede através da radiestesia, uma das formas. E aí é muito importante contar isso para as manas que quando a gente está utilizando o pêndulo, ele o pêndulo ele não é a magia do negócio em si. O pêndulo ele é como se fosse Ele é um instrumento, o ele é uma ele é um ferramenta, né? instrumento. Sim, ele é como se fosse o velocímetro do carro. Mas quem está medindo, ele só está apontando. Nós somos as antenas. E aí existem no universo milhões, bilhões de frequências. E essas frequências, elas estão aqui. A radiestesia é quando você se torna capaz de ler essas frequências. E aí a gente utiliza ferramentas para isso. E aí tem também a radiônica, que muitas vezes a gente fala só radiestesia, mas também quer dizer radiônica.
que é quando a gente envia essas frequências. Então, a gente é capaz, se a gente aprende como fazer isso, de enviar frequências. Isso é um negócio muito poderoso, gente. Tipo, não dá para falar aqui, porque essa live é sobre a água, né? A gente está explicando a ferramenta que a gente vai usar. Mas os egípcios foram os grandes sistematizadores da radiestesia e da radiônica, e eles eram capazes de enviar à distância através das mesas deles. Eles eram capazes de enviar curas de doenças e até de venenos. Dentro dessa mesa que a Karen está falando é só o que é divino, a gente não vai enviar veneno para ninguém. Mas eu estou Mas a gente contando pode para quebrar vocês. tudo que for de negativo, assim, né? Esse é um trabalho que a gente atua também com limpeza dos corpos emocionais, físicos, né? Como a medicina tradicional chinesa considera, a gente tem 7 corpos, né? E todos eles têm muita influência na nossa vida. E ele também faz quebra de magia, todos esses trabalhos, assim, né? Com obsessores, com tudo isso, porque ela sempre vai atuar para o bem. Então, todos os bloqueios, né? Sejam energéticos, espirituais, que a pessoa apresentar, através desse trabalho, isso é quebrado. Eu garanto isso para vocês. Sim. E aí, assim, é tudo entendendo as frequências que existem na natureza e se abrindo para elas. Aí só para para que se faz então uma sessão de radiestesia? Se faz uma sessão de radiestesia, se você tá com qualquer problema, dá para fazer radiestesia até em empresas. Eu nunca fiz na Ritual, ainda vou fazer. Mas dá para fazer em empresas, dá para fazer radiestesia de saúde, de relacionamentos, de coisas financeiras, para você ver onde estão os bloqueios, os blocos energéticos que impedem você de estar manifestando alguma coisa ou de você estar saudável. A radiestesia consegue identificar isso com muita precisão. Desde, é óbvio, que você seja um bom radiestesista ou procure um bom radiestesista. E a Karen está aqui, de minha confiança, que eu estou trazendo aqui para gente, para ela enviar através da mesa dela o exercício de ativação energética da água. Então, é um exercício prático de cura vibracional. Peguem as águas de vocês, que vocês vão ver isso na prática como funciona. Muito bom. Posso fazer um comentário aqui que eu vi uma pessoa perguntando assim, né, a questão de saúde e corona, né? Essa iniciação que eu recebi dessa instrutora da mesa, ela orientou todos os terapeutas de mesa radiônica, né, que são credenciados com ela, e fez uma ativação em nós energética para a gente fazer esse trabalho com a água, exatamente focada nessa questão da quarentena. Eu acho que foi assim a primeira semana que a gente fez essa reunião online, mais de 200 terapeutas, né, online. Então, assim, eu estou atendendo algumas pessoas com sintomas de coronavírus. Estou fazendo um trabalho também com alguns médicos que estão na linha de frente, né, atuando com coronavírus. E ou o sintoma atenua muito, em caso quando a pessoa está com o Covid, isso aconteceu com uma médica, ela está positiva, mas ela disse que os sintomas que ela estava sentindo, elas não sentiram mais. E aconteceu também de pessoas que fizeram e depois testaram e deram negativo. Com isso, eu não estou dizendo que eu tenho a cura do coronavírus, mas a gente sabe que tudo é uma frequência, inclusive, assim, está se falando muito, né, essa questão de as pessoas que também estão atraindo energeticamente essa doença, né? O que causa a baixa de imunidade, né? O medo, a insegurança, a baixa frequência. Então, principalmente por isso, né, esse trabalho aqui, ele vai ajudar muito. Dentro dessa iniciação, essa água que a gente vai ativar aqui com vocês, ela também tem a função antibiótica. Então, com certeza, isso vai dar uma fortalecida em todo mundo. Legal. Você estava falando da radiestesia e da radiônica, né? Então, eu vou pegar um ganchinho. Se você quiser ir complementando aí, fica à vontade. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar do Emoto, que ele é eu ouvi falar que ele nem é um cientista, mas ele é um estudioso sobre a água. Com certeza já devem ter ouvido falar que ele faz aquelas análises com a água, que ele emana determinadas frequências para a água e aí ele depois analisa ela, né, no microscópio e vê que ou ela ativou umas mandalas maravilhosas ou uns borrões, né, todos escuros. Então, por exemplo,
Ele fez alguns estudos. Depois acho que a gente poderia disponibilizar isso, né, em algum lugar para quem ainda não conhece. É um documentário Sim, maravilhoso. a gente pode colocar. É o documentário? Existe o documentário? Isso. Eu tenho ele gravado, assim, mas eu acho que não é difícil achar no YouTube. Então eu posso me comprometer Se com tiver no vocês. YouTube, a gente pode pôr no Telegram e nos stories. A gente depois Uhum. divulga isso, né? Onde que consegue encontrar, mas pelo menos passar algumas informações, né? O nome e tal, para quem quiser pesquisar. Então ele fez um estudo com alguns estudantes dele, que eram, por exemplo, dois copos. Aí em um copo eles emanavam várias palavras positivas, amor, né, alegria, harmonia, e no outro eu odeio e tal, né? Só frequências negativas. E é impressionante a diferença das duas águas, né? Isso ele fez assim diversas e diversas experimentos, o documentário é bem completo. Inclusive, uma coisa que chamou muito minha atenção, que ele fez análises de águas do mundo inteiro, onde ele comprovou que a água mais pura do mundo, na época da pesquisa, era do Rio Jordão, que é a água onde Cristo foi batizado, né? Historicamente falam isso. Só que o que acontece? Pegando esse gancho do que você falou, né? Que nós conseguimos enviar, né? Como os egípcios já mostravam isso. Quantas vezes a gente não consegue sentir ou enviar aquilo que a gente está sentindo e energeticamente, vibracionalmente, a gente envia para alguém, tanto negativamente Sim, quanto positivamente. Então, por exemplo, ele atribuiu essa água do Rio Jordão exatamente porque, assim, imagina, fiéis do mundo inteiro vão para aquele lugar, se enchem de amor, renovam fé e esperança, né, por sentir assim, Cristo já esteve aqui nessas águas, né? Então, nós energeticamente, né, vamos emanando isso e isso vai purificando. Então, isso eu já acho muito incrível, porque, como a gente escreveu ali na divulgação da live, nós somos cerca de 70% água, né, no nosso corpo. Então, imagina o quanto as nossas emoções vão afetar o nosso sistema energético também, né? Isso é muito completamente, importante, né? a gente se conscientizar. Completamente. E aí perguntaram, uma mana perguntou, como que explica essa relação entre a água e a emoção, né? A água, Sim, ela é um elemento, um dos quatro elementos da natureza, e assim como o fogo tem suas características, a água também tem as suas. Enquanto o fogo é mais, tem uma força yang, a água ela está muito conectada ao feminino. Enquanto o fogo íntegra ele para é, dentro, né? enquanto o fogo é transmutação, a água é limpeza, purificação. E existe uma diferença entre transmutar e purificar, né? Com Você certeza. pode falar um pouquinho sobre isso também? Posso sim, eu acho que eu posso contar uma historinha que eu faço atendimentos também terapêuticos, né? De quando. Eu não sou uma psicóloga, mas a gente faz um trabalho de uma escuta, né, ativa, e depois a gente, com as outras técnicas, a gente vai conduzindo, assim, né, a maior necessidade ali que a mulher, né, principalmente apresentar. Então eu gosto de contar muito uma historinha, que é o seguinte: se a gente pode sempre comparar o feminino com a água. Né? Primeiro que, vamos imaginar essa água nessa nascente, assim, né? Numa nascente de água, não sei se vocês já viram isso, a maioria já deve ter visto, é um fiozinho de água, né? Cristalino. E aí a gente imagina, faz uma relação quando a gente nasce, a gente também tá ali naquela pureza original, né? Como uma água numa nascente. E uma coisa que eu acho muito impressionante nesse caminho da água, que a gente sabe que o destino da água é sempre o mar. Às vezes eu fico me perguntando como ela sabe para onde ela tem que ir, né? Como que a água sabe para onde ela tem que seguir. Então, isso a gente faz uma comparação linda com a intuição. Eu acho que isso é uma definição muito legal da intuição, né? Em relação às emoções e agora também atribuindo isso ao feminino. E a intuição é simplesmente algo que a gente simplesmente sabe, né? Que a gente não tem uma explicação, né, racional para aquilo. Então, se a gente imaginar esse percurso da água, a gente sempre vai imaginar ela contornando caminhos. A água, né, até ela chegar no destino final, ela é de vários ciclos. Então, a gente super relaciona isso com o feminino também. Então, a água vai ter momentos que ela vai ser barrenta, né, ela vai ser mais profunda, tipo uma água de Nanã, né, que a gente aprecia tanto. Ela pode ser uma água mais cristalina, né, ela pode ser uma água mais enérgica. Vamos imaginar
uma Foz do Iguaçu. Que mulher nunca foi, né? Uma água furiosa, né? Como uma água de Foz do Iguaçu. E a gente sabe que tem momentos que a gente precisa ser, né? A gente precisa colocar isso para fora, né? Existem até deuses que relacionam isso, né? Tem horas que a gente tem que colocar essa fúria para fora. Então, se a gente sempre fizer essa relação, a gente vai entender que o feminino, assim como a água, a gente tem esse maior atributo de fluir. E se a gente imaginar os momentos em que a gente não está fluindo emocionalmente, são esses momentos onde a gente esquece esses atributos. Então a gente vai para a polaridade negativa do feminino, que seria o controle, né? Quando a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? E a gente fica movendo e tentando controlar as pessoas envolvidas. Então, uma dica que eu sempre dou para as pessoas, assim, né, que eu atendo. Toda vez que você se vê no controle, para você ter consciência que você está na sua polaridade negativa do seu feminino. Porque você não está usando o maior atributo que você pode usar como mulher, que é ser fluida, como a água. Então, vamos sempre lembrar disso, né, em toda situação, de você lembrar, nessa situação eu estou fluindo, né? Eu estou deixando as coisas acontecerem naturalmente, eu estou seguindo a minha orientação. E também nos momentos que a gente precisar transbordar, né? Existem muitas pessoas que vão se atribuindo aí dessas energias masculinas que também são importantes para nós, né? A gente sempre tem que equilibrar essas duas polaridades dentro de nós. A evolução do ser, ela busca isso, né? A gente também tem que ter os atributos masculinos dentro de nós, mas a gente também tem Aham. que chorar. Porque às vezes a gente acha assim, ah, agora eu vou me endurecer, né? Então eu não vou mais mostrar as minhas emoções, né? Principalmente nessa questão assim, de relacionamentos. Ah, chega de sofrer, então agora eu vou ser durona. E com isso tudo a gente está perdendo os nossos maiores atributos. Então, assim como a água, nós temos que ser assertivas, saber aonde a gente, para onde a gente tem que ir, mas também aprender a contornar cada percurso do caminho, né? Cada pedra que vai surgindo. Então, isso também é algo que eu estou tendo muita demanda nesse sentido, hoje em dia, nessa dificuldade que as pessoas estão tendo de se relacionar dentro de casa, né? Por conta da quarentena. Então, eu tenho indicado muito para essas mulheres lembrar desse ensinamento. Vamos fluir, né? Será que agora é muito mais importante a gente lembrar do ser feliz ou ter razão, sabe? Porque dentro das relações a gente vai competindo muito, né? Sempre acontece uma disputa de poder muito grande. Então, lembrar sempre da água como esse simbolismo é mais importante hoje construir um ambiente de harmonia, né? Então, você contornar as situações que vão surgindo aí interpessoais, principalmente com o seu parceiro, com as pessoas que estão mais perto. Eu queria te perguntar uma coisa, Jé, porque assim, eu tive uma Diga. intuição sobre isso, né, no começo, assim, da quarentena, que eu tô com uma certeza que todo mundo está aonde deveria estar nesse momento de quarentena, ao redor, assim, das pessoas que deveriam estar e no lugar que deveria estar, assim. Acho que tem um recado muito grande pra gente nesse momento, assim. O que que você acha disso? Com certeza. Eu acho que não só na quarentena, mas a gente sempre está onde a gente deve estar, mesmo que não seja o melhor lugar, é porque se você está no pior dos lugares que você imagina estar, é porque tem que aprender a sair de lá também. É, mas com certeza eu vejo a quarentena como especialmente a quarentena, como aquele momento que a Mãe Terra deixou todo mundo de castigo para pensar no que está fazendo da vida, sabe? Tipo assim, olha, agora vai ficar em casa e vai ter que ficar pensando no que você fez. E principalmente pensar em como nós somos finitos, todos nós iremos morrer. Você que está vendo essa live pode ter certeza que você vai morrer. E, tipo, muita gente nunca pensou nisso. Nunca Morre de pensou que um medo, né? dia iria morrer, sabe? Ai, se eu morrer, tem gente que fala se eu morrer, tipo, se não, quando? Você vai morrer com certeza. E assim, eu, pelo menos, né, eu tava te contando, né, que assim, eu penso na morte desde que eu tenho 5 anos de idade. Eu nasci já querendo saber o que ia acontecer depois que eu fosse morrer.
Sim. Mas, mesmo assim, muitas vezes a gente esquece disso. E isso muda, faz a gente mudar, assim, quando a gente começa a ter mais consciência da nossa finitude. Eu tava contando pra minha irmã, assim, que eu sou uma pessoa que tenho tendência a ser mais murrinha mesmo. Eu não gosto de gastar dinheiro, Uhum. eu gosto de Sim. acumular dinheiro. Eu ganho dinheiro desde criança, eu pego meu dinheiro. Quando eu era criança, eu tinha o meu cofrinho. E aí, desde sempre, eu pego o dinheiro e vou lá e guardo ele. E me sinto muito feliz de ter dinheiro guardado no banco. E aí, essa quarentena fez o gente, eu vou morrer e vou deixar meu dinheiro guardado? Ou então, tipo Bora assim, viajar, né? Assim que isso passar, né? ou então pior, assim, pra mim, tipo, caracas, pode ser. Ah, é a minha cabeça, né? Pode ser que o sistema financeiro entre em colapso, o Bolsonaro vai começar a imprimir moeda, inflação, todo o dinheiro que eu estava guardando que eu queria viajar vale menos agora. Então, assim, é preciso haver um equilíbrio. E aí, assim, uma mana falou ali em cima, também não dá, que foi a mana, foi a Joy, falou assim, mas a gente também não pode sempre deixar de ter razão e viver uma falsa falsidade. Quando as Claro que pessoas não. falam pra mim, né, eu pessoalmente, quando as pessoas falam pra mim, olha, é, deixa de ser controladora, eu já fico assim, tipo, eu sou muito Só de falar já controladora. dá vontade de controlar, né? Falo, que isso, vai ter que controlar a vida mesmo. Ó, tô me Eu sou chamando de muito. capricho aqui. Eu sou controladora também. Então, assim, eu não sei se. Alguém falou Caprica, pode ser esse lado mais terra. Eu tenho muito forte Capricórnio. Morria e controladora. Mas, mas, mas Então, mas voltando sim, nisso, é o assim, que você acabou de equilíbrio, né? falar, né? Ah, a questão não é só ficar sendo feliz. Claro que não, né? Só que o que eu acho que é muito importante é a gente tentar buscar isso como oportunidade de evolução, né? Quando a gente sempre tiver o exercício, por que que isso está vindo, né? Eu costumo falar assim, a gente sempre tem uma lição de casa, né? Por mais que o outro também erre com a gente, quando uma situação vem pra gente, eu acho que, por graça, o universo ele sempre vai trazer situações para que a gente possa evoluir. Então, a gente desenvolver esse caminho, assim, de. Não estou falando que é tudo, ai, tudo lindo, maravilhoso. Então, sei lá, você está com uma pessoa egoísta do seu lado nesse momento, que, né, que não está preocupado em colaborar, e aí você vai ficar ali fazendo tudo e sorrindo? Não. Mas trazer para você o pensamento, por que eu estou aqui do lado dessa pessoa, né? Tipo, que recado para mim essa situação tem? Simplesmente da gente sair desse lugar de vítima para ir para o lugar de autorresponsabilidade, sabe? Eu acho que isso muda a visão assim de tudo, né? Do olhar. Porque se a gente for pensar, agora é um momento emergencial que a gente vai ter que aplicar todos os conhecimentos que a gente cultivou nos últimos tempos da nossa vida, assim, né? Tipo, a vida exatamente que você está vivendo agora, na minha opinião, ela é o espelho das escolhas que você fez nos últimos tempos aí da sua vida. Então é legal a gente olhar assim para isso tudo e aproveitar, né, para poder é, rever o que tiver que rever. Eu tô Com aproveitando para certeza. rever e fazer muita transformação na minha vida. E entender que esse processo é contínuo, né? Tudo é contínuo, né? Não vai chegar num ponto, agora eu já atingi aí, né, todo o minha evolução. Não, né? Ela é contínua. Mas assim, É, de uma é, forma. Pode falar. é. Não, é o aprendizado, assim, quando a gente fala de trazer a água, é, a água ela também não só contorna, ela fura a pedra, né? Olha, Sim. então Tem até o assim, ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? é, a água é poderosíssima. Sim. Então, assim, a gente vai trazer, a gente ainda vai fazer no Círculo de Mulheres Selvagens. Quem aqui é do Círculo de Mulheres Selvagens? Diz um euzinho aqui que eu quero ver que manas do Círculo estão aqui. Que estão Mas a presentes. gente fala lá dentro do círculo e a gente vai trazer, tipo, módulos inteiros só sobre os 4 elementos e sobre os encantamentos que a gente aprende com eles, né? A gente tem que aprender com a terra, com o fogo, com a água e com o ar. Olha as manas aí, Brisa, É, a Eliette, mulherada Gil, incrível aí Sheila. aparecendo. O que acontece, assim, né? Que a gente fala. Isso daí.
Gente, quantas manas do círculo! Que Nossa, legal! muito bom. É, isso me lembra. Gente, quando a gente vai utilizar o elemento água, não é somente a utilização da água, também tem o tipo da água que você está usando. Isso porque elas têm energias diferentes. E aí, eu quero muito mostrar para vocês um ensinamento muito legal que eu nem iria trazer aqui na aula, que era sobre uma pergunta de uma mana de qual é a diferença da energia da água do mar e a energia da água da cachoeira. É, Manas do Círculo, eu estou emocionada que tem tantas manas aqui. Estou muito feliz com vocês aqui. E aí, a água. E aí a gente vê que existe uma combinação entre a água e os outros elementos. Que a gente utiliza isso dentro da nossa vida, trazendo essa energia para a gente. E aí, por exemplo, né? A água do mar é uma água que está em muito contato com o sol. O sol está o tempo inteiro solarizando a água do mar, o tempo inteiro. E à noite ela é lunarizada. Então, essa água, ela tem uma energia mais yang, se a gente fosse dizer assim, porque ela tem uma energia mais do sol durante o dia e à noite ela tem uma energia mais da lua. Mas a gente consegue ver que pelo fato do mar ser do jeito que ele é, tipo uma grande piscina gigante, a gente vê que o sol tá o tempo inteiro iluminando todas aquelas águas gigantescas. Já a cachoeira, se a gente imagina o fluxo dessa água, as energias que ela absorve são outras. Então, assim, a água da cachoeira, ela nasce, ela brota da terra, ela vai passeando em filetinhos, filetinhos pela terra, por pedrinhas. Depois ela vai se encontrando com mais água, ela vai se fortalecendo, ficando cada vez com mais força, até que ela vai passando por pedras e muitas pedras e ela vai formando cachoeiras. A própria E essa natureza em volta, né? É totalmente diferente, né? é outra natureza, são outros seres elementais em torno Sim, dessa outro água. mundo. São diferentes tipos de sereias e ondinas. Então, os seres das cachoeiras são diferentes dos seres do mar. Mas, então, a água, quando a gente se abastece energeticamente com uma água de cachoeira, ela ela está muito mais ligada ao elemento terra. É uma água mais terra, é uma água de mais pedra. E ela tem também uma força diferente. Ela vai mais rápido, ela corre muito mais rápido. Tipo, pelo fato dela com toda a força cair na sua cabeça quando está na cachoeira, é diferente de você pegar um banho de mar que vem com mais Bem de delicadeza, mesmo que frente, seja uma né? onda mais forte. Sim, sim. E então, assim, quando a gente vai entrando em contato com os próprios elementos, a gente vê que eles têm manifestações diferentes. E até um Inclusive, adendo, desculpa interromper, mas é legal observar que a água do mar, ela já tem os cristais do sal, né? Então isso também já potencializa mais ainda, né? sim, Uhum. total. Inclusive a água e a água da cachoeira também varia de acordo com cada lugar. Aqui em Brasília, a gente está perto da Chapada dos Veadeiros. E um dia eu quero levar todas as manas do círculo para lá e você também, Karen. Com certeza, A já tô gente que um lá dia já. ir fazer o nosso encontro, eu sempre imagino lá. E lá a água, ela é de quartzo, porque lá tem muitos quartos, muitos quartzos. Então, assim, a água vai passando É um por tipo muitos de quartzos, cristal, porque né? ela Para quem. muitos cristais. E aí, os nossos produtos da Rituar, eles são banhados. A camomila azul, a artemisia, eles são plantados com a água do quartzo, da natureza. Então é diferente. Inclusive, aqui, por exemplo, essa água aqui não é água de flor, manas, é água de cristal. E a gente Uau. toma o cuidado todo para os nossos produtos, eles terem a água
de cristal, cristalizada, uma água energizada. E rapidinho, a Gabi falou que a gente vai abrir as inscrições do Círculo, vale muito a pena. Gente, não vou fazer propaganda aqui do Círculo agora, mas sim, para fazer parte do Círculo, a gente abre as inscrições pouquinhas vezes por ano, segue a gente no Telegram, porque a gente dá muita atenção para as manas do Círculo, a gente não consegue trazer sempre pessoas novas o tempo inteiro, então a gente faz em bloquinhos, né? Então, Isis, que já tem nome de deusa, eu queria que eu tivesse esse nome quando eu era pequena. É o meu nome preferido no mundo. Fique de olho que a gente vai abrir as inscrições. Ainda não tem data, mas a gente traz os conteúdos tops aqui, fica acompanhando a gente, que várias aulas do Círculo a gente disponibiliza gratuitamente durante 24 horas. Aí tá, voltando para a água aqui, só dava um espaço aqui. Daqui a pouco já vamos à mesa, né? Que eu nem sei quanto tempo que já passou, quanto tempo que a gente tem. Você está controlando isso um pouco? Deixa eu dar Não uma tô, você olhadinha. tá com o relógio do lado, porque eu tentei dar um cliquezinho aqui. É porque, assim, é muita coisa para falar, né? A gente tem que fazer outros encontros, né? Porque a gente ama pouco falar sobre tudo isso, né? Ó, a gente tem, pelas minhas contas, de 15 a 20 minutos ainda de live, né? Para complementar. Então, acho que seria legal a gente começar logo essa ativação, Tá. né? O que você A acha? gente já falou meia hora? Agora são 9h54. Jesus, vamos lá então. Gente, atenção, quem não pegou ainda sua água, corre lá e pega, que a Isso. gente vai fazer o exercício. É, Bom, então eu só Última vou explicar coisa, rapidinho. Pode falar, Gé, depois eu a começo. última pergunta, que era sobre a água lunar. Gente, Sim, a lua e a água têm uma relação na natureza extremamente. Elas conversam muito. A lua afeta os mares, afeta o nascimento dos bebês, a lua afeta o crescimento dos nossos cabelos, a lua afeta tudo. Então, existe sim uma relação profunda entre a água, a lua e o feminino. Quanto mais a gente se conectar com essas energias, mais a gente traz elas para dentro de nós. E uma forma de você potencializar isso é durante a lua cheia. Você pega um sim. copo desse aqui, de água, e você coloca na janela. E aí no outro dia você bebe. Assim você vai Água beber uma enluarada, água com né, a... que a gente fala. Uhum. É Aí muito você pode bom. colocar um cristalzinho na água também dentro e beber para potencializar ainda mais. E se você estiver sentindo que você precisa, está muito controladora, parece um pouco comigo, tá controladora demais. E aí, melhor coisa é beber água. Aí você pega, coloca um quartzo rosa dentro, e aí deixa lá na lua cheia, e no outro dia vai bebendo essa água, trazendo sempre intenção. Isso é magia da água. A gente pode trazer muitas magias da água nas próximas lives. Existe até coisas interessantes sobre a água de coco, que é uma outra coisa incrível que tem na natureza que eu estava conversando com a minha irmã. Mas vamos fazer o exercício, senão a gente se perde aí nos coqueiros. Só para complementar algo que eu faço muito e indico muito para as pessoas, para as mulheres que eu atendo, quando a gente se sentir um pouco enrijecida, controladora, né? Agora, ainda mais que a gente tem muita consciência de que isso sempre vai ser a polaridade negativa do nosso feminino, bora dançar. Porque se a gente for pensar, o movimento de dança é muito movimento da água, né? Então, às vezes acontece assim, eu tô me sentindo irritada, controladora, né? Porque a gente tem os nossos momentos também. Bota a sua música preferida. Hoje eu mandei para algumas clientes aquela música Uma Deusa, uma Doida, uma Louca, uma Feiticeira, sabe? Do Ricker e Renner, e elas amaram. Depois elas me falaram que elas super dançaram, assim. Então, sabe, pegar essas músicas mesmo que a gente se sente empoderada. De repente a gente monta uma playlist, né, já para indicar aí para mulherada. E aí a gente Sim. vamos dançar, sabe? Seguir aquela fala mesmo de dance como ninguém tivesse te vendo, né? E se precisar gritar um pouco, né? Botar um pouco isso para fora também, isso ajuda muito. Eu tenho um hábito Ah, também eu de que tive uma quando, ideia. desculpa, quando eu tô Não pode falar. nervosa, eu tomo banho. Então, assim, às vezes eu quero pensar alguma coisa, eu vou lá e tomo banho. Então, isso é um grande sinal, assim, né? Do quanto a água
contribui muito, assim, com o nosso equilíbrio feminino. Pode falar, querida. Sim, duas coisas, vou ser rápida. Eu e minha irmã, a gente Claro. toma banho, às vezes a gente está trabalhando, e aí a gente bloqueou a mente. Aí a gente fala, vou mudar de fase. Aí a gente vai tomar banho. Então a gente chama aqui banho de mudar de fase. Isso foi Muito natural, bom. isso, sei lá, a gente fala disso há muito tempo. E aí, outra coisa legal também, a Mas gente pode vocês já criar trazem uma os nova. conhecimentos, assim, de outros planetas, né? Vocês são fora de A gente série, né? pode, a gente pode criar uma nova playlist, todas nós aqui. Então eu vou fazer um negócio. Gente, depois, quando essa live acabar, tirem foto Sim, da água de vocês e marquem a gente pra gente ver quem foi que fez. E muito amanhã legal. eu vou, ou hoje mais tarde, eu vou colocar uns stories. E aí eu vou pedir para vocês me falarem uma música que vocês gostam pra gente, para se conectar, para dançar e se conectar com a força das águas. E aí eu Muito vou bom. fazer uma playlist com as músicas que vocês indicaram para todas as Nossa, muito manas e bom. colocar lá no Telegram. Vamos fazer esse jogo todas as manas. Somos 70 aqui. Se cada uma enviar uma música, a gente já tem uma playlist de 70 Nossa, músicas para a gente se muita conectar com as música. águas. E tirem fotinha da água de vocês e marquem para eu ver aqui quem está fazendo o exercício, para a gente ver quantas águas magnetizadas aí, energizadas, a gente vai conseguir espalhar pelo mundo, pelo Muito Brasil. bom. Tô pronta, tô pronta. Só uma observação, se por acaso cair a live, acho que a Jé rapidinho ela vai conectar de novo, né? Mas se acontecer qualquer situação que alguém não consiga voltar, continuem simplesmente enviando esses bons sentimentos para a água. Aí logo a gente dá uma notícia aí, né, da conclusão do trabalho e confiem que a energia vai alcançar vocês, assim, independente de estar acompanhando live ou não. E uma outra coisa também, eu vou tentar virar agora a câmera aqui para a mesa. Mas eu gosto muito de uma frase do Yang que ele fala assim, que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Porque às vezes a gente fica nessa mente controladora, né, tentando entender o que, querendo ver o que está acontecendo para acreditar. Então aproveitem esse momento mesmo para interiorizar e conseguir enviar essa energia boa aí para essa água que vai atingir os corações de vocês, os lares, também vai contornar essas pedrinhas nesses corações aí desses companheiros aí marrentos aí em volta. Então, vamos agora enviar todo o nosso potencial de amor aí para as nossas águas, tá bom? Então, vamos começar Quantos aqui. minutos a gente tem Pode aí? falar. Deixa eu ver Quantos aqui, peraí. minutos? Que eu tô com outro telefone aqui. Agora são 10 horas, então teoricamente a gente tem 9 minutos, né? Não vai dar tempo. Você acha que não vai dar tempo? Então vamos Não, correr não vai dar começar. As tempo. manas estão dando a ideia aqui pra gente começar de Tá, novo, pra gente não cair que na aí a gente tem metade. mais tempo. Tá bom, querida. Tá. Então, você Então, começa, gente, eu adiciono. esse é o break de 3 segundos para vocês pegarem a água de vocês, para a gente colocar o negócio em prática. Se vocês já estão com ela preparada, já tira a foto e marca a gente. A gente vai. Mas eu vou fechar aqui para a gente dar tempo de fazer tudo certinho. Então, vou fechar para a gente passar para a parte prática. Tá daqui a Então, pouquinho. fim da primeira parte agora. Parte teórica foi, vamos para a prática. Vamos lá. Muito bom.